paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Queridos, antes de qualquer consideração, eu desejo ler com os irmãos um texto sagrado que nós vamos encontrar no livro do profeta messiânico, capítulo de número 40. Profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos ler com os irmãos 10 versículos deste capítulo. Eu gostaria que os irmãos atentassem bastante para a leitura, porque a leitura por si só poderá falar ao seu coração e ao meu coração. A partir do verso 21 até o verso 31. Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante para que ele seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chamas pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Porque diz, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos crêem nesta verdade, levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus para sempre. A Ele toda a honra, a Ele todo louvor, a Ele toda a glória. Louvado seja o nome do Eterno. Tomai vossos assentos, amados. Quero, antes de iniciar a ministração da Santíssima Palavra de Deus, ser grato ao meu Senhor por mais um privilégio de poder estar no teu santuário e ser instrumento para transmitir a tua santa palavra.
Minha gratidão aos companheiros, ao pastor desta igreja, presidente pastor João Seno, nosso amigo de muitos anos, pastor Roberto, e os demais companheiros que estou conhecendo agora, pastor Davi, pastor Adriano, os pastores que estão aqui na minha retaguarda. Não conheço o nome de todos ainda. Estou chegando agora, irmãos. Estou aqui há 2 meses e meio, quase 3 meses, que estou chegando do estado do Paraná e agregando a este ministério, e quero simplesmente dizer, irmãos, que estou feliz aqui e que eu vim aqui somente para somar com a igreja do Senhor Jesus. Este é o meu desejo. Amém? Alegria em rever alguns companheiros que já conheço de longos anos, como o pastor Geraldo, que conheço de longas datas, de ainda quando eu era meio jovem ainda, né? Trabalhava na época que a gente era envolvido com a música, e ele era envolvido, não sei se ainda está. Então, um prazer em revê-lo. Queridos, eu desejo essa noite, com a ajuda do Espírito Santo, com muita simplicidade, irmãos, trazer-vos uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, baseada neste texto que nós lemos, irmãos. Eu desejo que o Espírito Santo faça em nós e traga à memória, a nossa memória, algo, irmãos, que está esquecido na memória de muitos cristãos. Se nós fôssemos, irmãos, colocar um tema nesta mensagem, nós colocaríamos o seguinte tema: trazendo-vos à memória o grande poderio do nosso Deus, que está esquecido na mente de muitos. Entendo neste texto que lemos, irmãos, que o profeta messiânico, ele estava fazendo um grande esforço para trazer a memória do povo daquela época, que já tinha tirado da memória, deixado distante de suas memórias, a grandeza do eterno Deus em suas vidas. E por essa razão, o profeta messiânico, ele começa neste texto, irmãos, como disse, por si só ele fala ao nosso coração. Mas o profeta faz um grande esforço, dizendo para eles: ei, você não sabe, você não ouviste, você esqueceu que o teu Deus é aquele que faz as coisas grandes acontecer. O seu Deus é aquele que torna o possível, o impossível virar possível. Enfim, e o profeta, ele foi fazendo uma grande narração, irmão, nesse texto, tentando impetrar na cabeça, na mente daquele povo, porque o profeta messiânico observava que o povo já tinha tirado da memória, esquecido o grande poderio de Deus, e estava dispersos em meios a grandes reclamações e dúvidas. E o profeta prossegue dizendo, meus amados: olha, o teu Deus é aquele que faz voltar a nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. E o povo, ouvindo as palavras do profeta messiânico, eles continuam ainda, meus irmãos, na dúvida e na sua mente distante daquela crença, distante daquele otimismo e daquele saber, meus irmãos, inteirando-se a certeza da grandeza e do poderio do seu Deus. E o profeta messiânico, preocupado
preocupado com esta situação. Ele prossegue ainda fazendo um grande esforço. E ele diz, amado, é no versículo de número 26 que nos lemos: ei, aquele que faça ir o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, e nenhuma dessas estrelas se perde, nenhuma falta, atende todas pelo nome a qual o Deus Todo-Poderoso os chama. Irmãos, amado, amada, eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus para trazer-vos à memória a grandeza do Deus que tu serve. Este é o Deus que tu serve. Você pode estar até envolvido em grandes problemas, você pode estar envolto a uma grande luta, ou uma alta barreira está diante de ti, mas nesta noite eu tenho uma grande notícia para você. Eu vos trago à memória a grandeza e o poderio do seu Deus, que é maior do que qualquer tempestade e luta que você possa estar passando. Se você crê nesta verdade, glorifica o nome do Senhor. E o profeta prossegue, irmãos. Ele vê que o povo tem dificuldade para poder assimilar esta situação, e ele para, olha o povo e diz: ei, tu não sabes, tu não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, ele não se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ei, ele dá força ao cansado, e ele multiplica o poder, a força daquele que não tem nenhum vigor. Ei, escute aí, até os jovens, eles se cansam e se fadigam. Aqui ele está falando, irmãos, de algo mais forte. Ele relaciona, ele coloca, meus irmãos, o aparelhamento aos jovens, porque os jovens é a parte forte, é a parte que está mais saudável. No entanto, até eles se cansam e se fadigam, e nessa fadiga eles chegam a tropeçarem e caem. Mas ele diz: olha, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas como águia, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Eterno. Esse é o Deus que você serve, amado. Esse é o Deus que você serve, amada. É aquele Deus que na hora em que você não suporta mais, que você acha que não dá mais para continuar, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te erguer o seu ânimo, erguer o seu autoestima e trazer-vos à memória que o seu Deus é maior do que a luta que você está passando. Você é mais do que vencedor em Cristo, porque o Senhor nosso Deus é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Eterno. Mas eu fiquei observando tudo isto, e quando o profeta messiânico, irmãos, ele diz estas palavras textuais do verso 28 ao verso 31, me trouxe, meus irmãos, uma indagação. E eu comecei a me perguntar a mim mesmo: por que o profeta messiânico, ele comparou os que esperam no Senhor como a águia? Vocês observaram que ele disse aqui que até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor,
Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. E aí sim correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E eu me perguntei, por que será que o profeta messiânico comparou os que esperam no Senhor como esta ave chamada águia? E eu não conhecia profundamente esta ave. E eu entendi que para o profeta messiânico comparar os que esperam no Senhor como a águia, ele devia conhecer muito bem esta ave. Ele teria que ter muitas razões para isso. E eu fui estudar um pouco mais, irmãos. Foi como já foi citado aqui o nosso nobre professor, que nós temos que realmente estudar, conhecer. E eu fui estudar a respeito desta ave, para ver o porquê que o profeta messiânico comparou os que esperam no Senhor com esta ave chamada águia. E eu descobri, irmãos, um monte de característica que me deu a saber que o profeta, na verdade, ele tinha muita razão para comparar os que esperam no Senhor com a águia. A primeira característica que eu encontrei, irmãos, foi a seguinte: é que a águia, irmãos, ela é a única ave de todas as outras, que quando ela dá à luz aos seus filhotes, nasce a águiazinha filha. Este filhote, irmãos, fica sob o poder desta águia mãe, nada menos, nada mais do que 48 semanas, para poder sair voando sozinha. 48 semanas, ou seja, 12 meses, consequentemente 1 ano, para que ela possa sair voando sozinha, livremente e com segurança. Segundo os estudiosos, diz que o filhote águia, com os 6 meses que está sob os cuidados da mãe, ela já tem certa condição de voar, mas ela não sai antes da autorização da mãe águia. Ela não se movimenta, ela espera até que a mãe águia autorize para que ela possa voar sozinha. Ela fica esperando, ela não tem ociosidade, ela espera. E quando então vence este prazo de 48 semanas, 12 meses, 1 ano, aí então a mãe águia sabe que ela está habilitada, capacitada. Aí então sai com ela e solta aquele filhote para ela começar a voar sozinha. E ela sai voando sozinha com segurança. Queridos, eu entendi que isso aqui o profeta quis transmitir, e fala-nos, irmãos, de espera, de saber esperar. Nós estamos vivendo fase, irmão, em que nós queremos tudo no agora, tudo no hoje, tudo do nosso tempo. Mas eu venho aqui dizer, irmãos, nós temos que voltar a ter, meus irmãos, consciência e trazer-vos a nossa memória que o nosso Deus é o que rege tudo, que o nosso Deus é o poderoso que tudo comanda e que tudo está sob o seu controle. Se caso estáis, meus irmãos, aguardando algo e acha que tarda a chegar, continua esperando, espera o momento certo, que no momento de Deus, Deus vai trazer a você aquilo que é seu. Louvado seja o nome do Eterno, glórias ao Senhor. Queridos, o Salmo 25 e versículo 5, o salmista foi enfático em dizer e abrilhantar essa ideia do profeta messiânico em esperar. E ele diz nos Salmos 25 e 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti eu espero todo dia, por ti
eu espero todo dia. Os Salmos 27 e versículo 14, ele também foi enfático dizendo: espera no Senhor, ser forte, anima-te e espera no Senhor. Quantos esta noite desejam continuar esperando no Senhor nosso Deus? Porque a espera, irmão, é um dom de Deus na vida do crente. Louvado seja o nome do Eterno. Nós somos crentes, irmão, somente para duas coisas: servir e esperar. Não existe outra coisa. Nós temos que estar sempre servindo e sempre esperando, porque a espera, meus irmãos, é algo que nos faz, aleluia, mais imediato, mais próximo de alcançar a bênção de Deus. Porque, meus irmãos, existe até um adágio popular e que é relevante, que diz: quem espera sempre alcança. Louvado seja Deus. E é verdade, é esperando que nós vamos alcançar a bênção do eterno Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Nos Salmos 40 ainda, e versículo 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus é esse, aleluia, que inclina para o seu filho e ouve o seu clamor? Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Que Deus tremendo, amados. Que Deus tremendo, com todo o seu poderio, mas ele inclina para ouvir os seus santos. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia, glórias ao Senhor, nosso Deus e Pai. Eu descobri também, irmãos, uma outra característica importante, é que levou-me a entender o porquê é que o profeta messiânico, ele comparou o crente que espera no Senhor como esta ave chamada águia. Sabe qual é, irmão, a outra característica? É a seguinte: a águia, irmão, é a única ave dentre todas as outras que possui a visão mais longa de todas elas. Ela enxerga longe, ela consegue, segundo os estudiosos, ela consegue detectar a sua presa a muitos e muitos quilômetros de distância, e ela detecta sua presa, sai num voo rasante, irmãos, e quando a sua presa se precaver que está à beira, meus irmãos, de ser tragada, já é muito tarde, porque ela não consegue ver, porque a águia o contempla de muito distante. Uma longa visão, irmão, visão longa, visão distante. E hoje, irmão, eu trago-vos à memória que nós, irmãos, já uma grande parte do povo já perdeu essa visão longa, estão vivendo uma vida cristã medíocre, com uma visão curtinha, meus irmãos, não enxerga um palmo na frente do nariz. E acontece que com esta visão curta é fácil, meus irmãos, ele detectar e trombar, tropeçar aonde não precisa. Mas o crente, irmão, que ele tem uma visão longa, ele consegue enxergar, e do outro lado ele consegue detectar aonde está a armadilha armada de Satanás, e ele consegue subtrair através da longa visão. O crente com a visão longa, ele consegue, irmão, detectar, ele consegue enxergar do outro lado de uma grande barreira uma maior vitória, porque ele vê, ele enxerga, ele vê longe o que está para acontecer. O profeta messiânico tinha muita razão. Falando em visão longa, irmãos, eu lembro-me
de Números, quando Moisés enviou os espias para espiar a terra de Canaã, eu observo, irmãos, dentro daquela planilha de texto importante, quando Moisés envia os homens para lá, se não me falha a memória, capítulo 14 de Números em diante, 13, 21, por ali, nós vamos encontrar, meus irmãos, todo aquele relato. Inclusive teve um homem de Deus ontem aqui que ministrou algo sobre esse assunto, uma palavra linda, poderosa, que ontem eu pude me alimentar. Está ali o homem de Deus que mencionou este texto e traz minha memória isto agora. E eu vejo ali, pastor, aleluia, um povo que tinha visto as bênçãos de Deus, que tinha contemplado os mistérios de Deus, mas a visão era curta, não enxergava um palmo à frente do nariz, porque não contemplava o que tinha distante. Eles foram lá. Moisés disse: olha, vocês vão espiar a terra, eu quero ver o que tem lá de bom, se a terra é boa, se tem leite, se tem mel, como é a plantação, enfim, se tem gado, como é que funciona. Vai lá para averiguar, espia lá, meus queridos. Eles foram, todos conhecem esse texto, não é preciso eu me deter muito aqui, muito esmiuçamento, não, mas o certo é, irmão, que a terra era boa, a terra produzia, meus queridos,